Paz do Senhor, Igreja. Neste sábado, no dia 31 de outubro, nós celebramos os 503 anos da Reforma Protestante. Para compreendermos um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante e qual a sua importância, os nossos jovens prepararam uma apresentação sobre Martinho Lutero, um dos principais personagens deste movimento, e sobre os 5 solas, que são a base da doutrina cristã reformada, sobre a qual as igrejas evangélicas foram estabelecidas. Então, agora vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre essa história com os jovens da nossa mocidade. Oi, gente! Então, dia 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o que foi essa Reforma Protestante. Bom, foi um movimento reformista cristão que ocorreu no século XVI, quando Martinho Lutero, um teólogo e monge da Igreja Católica, começou a questionar e duvidar de alguns princípios e práticas do catolicismo. O seu principal ponto de questionamento foram as vendas de indulgências que aconteciam principalmente naquela época pela Igreja Católica. Mas o que exatamente são as vendas de indulgências? As indulgências são a venda dos perdões pelos pecados cometidos pelos fiéis da Igreja, que funcionava basicamente assim. Uma pessoa que havia cometido um pecado, ela ia até a Igreja Católica conversar com o Papa e pagava uma certa quantia em dinheiro, em joias ou até mesmo em terrenos, e em troca ela recebia uma indulgência, que era uma carta que absolvia ela dos pecados que ela havia cometido durante um certo período de tempo. E foi esse o principal motivo que fez com que Martinho Lutero e alguns outros fiéis protestantes começassem a questionar alguns princípios da Igreja, pois eles acreditavam que essa era uma prática imoral e contrária aos princípios cristãos. Mas essa não foi a única razão para que Lutero começasse a contestar contra a Igreja. Haviam vários outros motivos também, embora esse tenha sido o principal. Então, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses que criticavam e questionavam alguns princípios da Igreja Católica naquela época. E a partir de então começou a Reforma Protestante, que durou em torno de 1517 até o ano de 1648. A sua ideia inicial não era romper com a Igreja Católica, mas apenas realizar uma reforma em algumas questões da Igreja. Porém, as suas ideias se espalharam muito rapidamente pela Europa e trouxe assim vários fiéis que também estavam insatisfeitos com alguns princípios da Igreja Católica que se juntaram com Lutero. O seu rompimento com a Igreja só foi acontecer mesmo em 1521, quando Martinho Lutero foi excomungado pelo Papa. A partir de então, começaram a surgir as igrejas protestantes, que eram aquelas que concordavam com Lutero e também estavam insatisfeitas com alguns princípios da Igreja Católica. E hoje em dia nós só temos a liberdade de escolher a nossa religião e frequentar as igrejas que queremos devido a essa reforma protestante. Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco a respeito do sola gratia. A sola gratia, esse termo significa somente graça, e ele é um dos 5 solas propostos pelos reformadores para resumir as crenças fundamentais do cristianismo. A ênfase sola gratia se dá em razão da doutrina católica vigente na época, que falava que os homens podiam ser salvos apenas por fazer boas obras. Só que os reformadores vieram e falaram que não, nós só podemos ser salvos pela graça de Deus. A graça está ligada à misericórdia de Deus, e ocorre quando Deus deixa de culpar alguém e decide amá-lo e dar a ele coisas que devido ao pecado ele não merece. A graça é um dom dado por Deus para nós sermos salvos, um dom imerecido. Porque se fosse por mérito nós humanos, a gente nunca ia conseguir, porque a gente nunca iria conseguir passar pelo pente fino de Deus. Nós nunca conseguiríamos ser perfeitos. E por fim, gente, vamos lembrar que a graça é algo gratuito. Muitas vezes, nós como seres humanos não valorizamos aquilo que é dado de Deus para nós de graça. Só que a gente não pode esquecer que a graça de Deus é dada para nós sermos salvos gratuitamente, mas ela custou muito caro. Ela custou o sangue de Jesus na cruz. O homem é salvo por mérito de Cristo e só por ele, porque o homem sozinho é incapaz de conseguir a salvação. Deus é soberano e não é obrigado a dar salvação a ninguém, porque ninguém realmente é merecedor.
E a graça é tão maravilhosa que ela pode salvar o maior pecador, independente do mal que ele tenha feito, independente do pecado que ele tenha cometido. Princípio sola fide, traduzido do latim somente fé, também conhecida historicamente como doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina afirma que é exclusivamente baseado na graça de Deus, através somente da fé na obra redentora de Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. Historicamente, o conceito de sola fide foi base para Martinho Lutero desafiar a cobrança de indulgências. Como a gente sabe, a indulgência é um tipo de simonia que se reflete nas vendas de lugares no céu. Ou seja, eles compravam para si e para outros. É como se eles comprassem o perdão dos seus pecados, eles estivessem garantindo um lugar no céu para eles, E o princípio sola fide, por esta razão, é chamada de princípio material da reforma protestante. E em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bom, eu vou explicar um pouco sobre um dos 5 princípios da Reforma Protestante, que é o Solus Christus. Uma tradução para o português seria somente por Cristo. Mas tá, o que o Martinho Lutero estava querendo dizer quando ele falou somente por Cristo? Ele queria dizer que somente por Cristo nós teremos acesso à salvação, somente por Cristo nós teremos acesso a Deus, somente por Cristo nós teremos acesso ao perdão. Então, mas aí vocês podem estar perguntando, tá, mas por que naquela época o Martinho Lutero veio com essas ideias, de onde que surgiu isso? O que estava acontecendo naquela época? Vamos fazer um panorama histórico aqui para entender o que estava acontecendo. Naquela época, na Europa, a Igreja Católica Romana, ela era a predominante, ela era quem ditava as regras da fé. O que eles diziam? Que apenas as figuras clericais, como padres, bispos, o Papa, eles eram os mediadores entre os homens e Deus. Então era através deles que os homens poderiam ter contato com Deus, ter uma conexão com Deus. Por isso que eles eram os únicos que tinham acesso à Bíblia, porque a Bíblia era escrita em latim, era proibida toda e qualquer tradução para as línguas vernaculares, então as línguas que eram faladas pelo povo. Então apenas o clero tinha acesso à palavra de Deus. Então eles acabavam autodenominando a ligação. E além do fato da venda de indulgências também, que era nada mais era do que o perdão por pagamento. Então você cometia algum pecado, ia na igreja, ia atrás de uma figura, uma pessoa do clero, e falava assim: cometi esse pecado. Aí essa figura falava assim: então me pague tantas moedas para você ser perdoado. E aí você ia lá, pagava e estava perdoado. Então assim, Martinho Lutero, vendo todo esse cenário, ele percebeu que algo de errado não estava certo. Ele percebeu que isso estava estranho. Porque quando ele olha para a Bíblia, ele vê que a figura que Deus mandou para a Terra para ser o elo entre nós foi Jesus Cristo. Então é somente por ele que nós podemos ter a salvação. Comprando coisas, comprando, por exemplo, relíquias. As pessoas, elas compravam pedaços de madeira da cruz, achando que aquela relíquia estaria salvando elas, achando que possuir aquilo estaria aproximando de Deus. Mas quando na verdade Deus mandou o próprio Filho dele para ser essa figura de elo entre nós. Ele colocou que apenas por Deus, Jesus, Cristo, nós poderíamos ter acesso a Deus. Por Cristo, por ele ter sido homem e ser Deus, ele é o elo perfeito entre nós, o mediador perfeito, porque ele une os homens a Deus, que antes não era possível. Antes existia o véu foi rasgado quando Jesus veio por nós. Então somente por ele nós podemos ter acesso livre a Deus. E somente por ele os nossos pecados podem ser perdoados. Somente por sua morte na cruz os nossos pecados foram perdoados. Então não é por compra não é por compra de indulgências, não é por compra de relíquias, não é por meio de ninguém, e sim por meio de si. Não é por meio da oração de outra pessoa que você chega a Deus, e sim por meio de Jesus. Foi ele que foi o nosso elo, mediador. E esse seria o princípio do Solus Christus, que foi uma das bases para a Reforma Protestante, que hoje foi o marco dela, para toda a nossa história, da nossa fé. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa proposta. Sola Escritura.
Segundo a interpretação que a Reforma Protestante trouxe do que a própria Bíblia diz, como sua autodefinição, o termo sola escritura é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluto zelo, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. A Escritura é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela, portanto, se constitui como o juiz supremo sobre todo pensamento, palavra, ato e forma de vida humana. A Escritura Sagrada, a Bíblia em seus 66 livros, dividida em Antigo e Novo Testamento, é santa, inspirada, inerrante, verdadeira, apta para o ensino, correção e educação na justiça. Sola Escritura é um dos 5 pontos fundamentais do pensamento da Reforma Protestante, os 5 solas. Nós vivemos em um mundo cheio de reivindicações de verdades concorrentes. Todos os dias somos bombardeados com as declarações de que uma coisa é verdadeira e outra coisa é falsa. Dizem-nos no que acreditar e no que não acreditar. Pedem-nos que nos comportemos de um jeito ao invés de outro. Como filtraremos todas essas alegações? Como as pessoas sabem o que pensar sobre relacionamentos, moralidade, Deus, origem do universo e muitas outras questões importantes? Para responder a essas perguntas, as pessoas precisam de algum tipo de norma, padrão ou critério ao qual possam recorrer. Em outras palavras, precisamos de uma autoridade máxima. É claro que todo mundo tem algum tipo de norma suprema a qual recorrer, quer estejam cientes ou não do que essa norma venha a ser. Algumas pessoas recorrem à razão e à lógica para julgar essas alegações de verdades concorrentes. Outras recorrem ao senso de experiência. Outras recorrem a si mesmos e ao seu próprio senso subjetivo das coisas. Embora haja alguma verdade em cada uma dessas abordagens, os cristãos têm, historicamente, rejeitado todas elas como o padrão definitivo para o conhecimento. Em vez disso, o povo de Deus tem afirmado universalmente que há apenas uma coisa que pode legitimamente funcionar como padrão supremo: a palavra de Deus. Não pode haver nenhuma autoridade maior que o próprio Deus. Mas se a palavra de Deus é o padrão máximo para toda a vida, a próxima pergunta é crucial. Aonde iremos conseguir a palavra de Deus? Onde ela pode ser encontrada? Roma reivindicou uma estrutura de autoridade de 3 partes, que incluía a escritura, a tradição e o magistério. O componente principal dessa estrutura de autoridade era o próprio magistério, que é o magistério oficial da Igreja Católica Romana, manifestado principalmente no Papa, porque o Papa era considerado o sucessor do apóstolo Pedro. Seus pronunciamentos oficiais eram considerados como as palavras do próprio Deus. Foi nesse ponto que os reformadores mantiveram-se firmes. Apesar de reconhecerem que Deus havia entregado sua palavra ao seu povo de várias maneiras antes da vinda de Cristo, eles argumentaram que não devíamos mais aguardar a revelação contínua, agora que Deus havia falado finalmente através do seu Filho. Essa convicção de sola escritura, somente as Escrituras, são a palavra de Deus, e portanto a única regra infalível para a vida e doutrina. Para Lutero, as Escrituras e somente as Escrituras eram o árbitro máximo do que devemos acreditar. Claro que com muitas convicções cristãs fundamentais, a doutrina da sola escritura tem sido mal entendida e mal interpretada. Infelizmente, alguns têm usado sola escritura como justificativa para um tipo de individualismo, eu, Deus e a Bíblia, onde a igreja não tem nenhuma autoridade real e a história da igreja não é considerada ao interpretar e aplicar a escritura. Ao enfatizar a autonomia do crente, fica-se apenas com conclusões particulares, subjetivas sobre o que a Bíblia quer dizer. Não é tanto a autoridade das Escrituras que é valorizada, mas a autoridade do indivíduo. Os reformadores não teriam reconhecido tal distorção como a doutrina da sola escritura em que criam. Pelo contrário, eles estavam bastante dispostos a confiar nos pais da igreja, nos conselhos da igreja e nos credos e confissões da igreja. Tal embasamento histórico foi encarado não apenas como um meio para manter a ortodoxia, mas também como um meio para manter a humildade. Ao contrário da percepção popular, os reformadores não se viam como se estivessem trazendo algo novo. Em vez disso, eles entendiam que estavam recuperando algo muito antigo, algo que a igreja tinha acreditado inicialmente, mas que depois havia se torcido e distorcido. Os reformadores não eram inovadores, mas escavadores. Existem outros extremos contra os quais a doutrina da sola escritura nos protege.
Embora queiramos evitar a postura individualista e a histórica de muitas igrejas hoje, a sola escritura também nos protege de elevarmos credos e confissões ou outros documentos humanos ao nível das escrituras. Devemos estar sempre atentos para não cometermos o mesmo erro de Roma, que abraçou o que poderia se chamar de tradicionalismo, que tenta vincular as consequências dos cristãos a áreas que a Bíblia não vincula. Mas nos dias de hoje, a Igreja Protestante precisa dessa doutrina mais do que nunca. As lições da Reforma têm sido esquecidas em sua maioria, e a Igreja mais uma vez começou a confiar em autoridades supremas fora das Escrituras. A fim de levar a Igreja de volta à sola Escritura, temos de perceber que não podemos fazer isso apenas através do ensino da doutrina em si, embora devamos fazer isso. Antes, a principal maneira para levar a Igreja de volta é, de fato, pregando as Escrituras. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar e reformar as nossas igrejas. Portanto, não devemos apenas falar sobre a sola Escritura, mas devemos demonstrá-la. E quando assim o fizermos, devemos pregar toda a palavra de Deus, sem escolher as partes que preferimos ou pensar no que as nossas congregações querem ouvir. Devemos pregar apenas a palavra de Deus, sola Escritura, e devemos pregar toda a palavra de Deus, tota Escritura. As duas doutrinas andam lado a lado. Quando elas são unidas no poder do Espírito Santo, podemos ter a esperança de uma nova reforma. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu vou explicar um pouquinho, eu e a Júlia no caso, a gente vai explicar um pouquinho o que é a tese que Martinho Lutero escreveu, que é Soli Deo Gloria, que significa somente glória a Deus. E eu vou explicar o porquê, porque naquela época havia homens que estavam querendo atribuir cargos que não eram para ele, atribuir poderes que não possuía a eles, e eles próprios se colocavam em um pedestal que não lhes pertencia. Buscavam glórias para si mesmos e recebiam honras que só a Deus poderiam ser dadas. Então, o que a gente tem é o seguinte, que a glória é somente para Deus e que Deus abomina idolatria, vanglória, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. E a única coisa que eu queria falar é que o fim principal do homem é glorificá-lo e louvá-lo para sempre. Fomos criados por ele e em nossa alma se encontrará descanso quando vivemos para o louvor de sua glória. É isso. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, agora, eternamente. Amém. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele leva tudo ao bom tempo. E o universo gira em torno dele. Sendo assim, ele deve ser sempre glorificado eternamente e louvado. Amém.